Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a nossa irmã Tereza vai falar sobre espiritismo e religião. Não, é porque aqui tem Tereza Cristina, Cristina Ferro, e são Valéria Cristine, são várias, e tem que pensar antes, né? Eu ainda não sou um Pentium, nem um i5 ou i7, que hoje em dia é o i7, né? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso momento de reflexão, para podermos fazer a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre querido, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, em seu nome e em nome de Deus, que possamos, na noite de hoje, apreendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados através da doutrina dos Espíritos, que nos leva à verdade, à libertação, ao esclarecimento, enfim, que a nossa irmã Tereza Cristina possa ser bem intuída, e que nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que serão passados na noite de hoje. Obrigado, Mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Tereza Cristina. Boa noite a todos. Eu vou repetir hoje uma palestra que eu não me recordo, é até uma palestra recente, se eu fiz na sexta ou no domingo. Mas eu achei necessário fazer essa palestra de novo, porque durante essa semana eu ouvi muita besteira sobre doutrina espírita, sobre espiritismo, tá? Que os cultos que nós fazemos se relacionando à doutrina espírita codificada por Kardec, por que não é religião, por que... Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou repetir a palestra para ficar bem claro. Nós que frequentamos o centro já entendemos que é um tripé, ciência, filosofia e religião. Mas nós temos que entender bem o porquê de religião. Existe uma diferença entre religião e igrejismo. Então eu resolvi repetir a palestra para ver se a gente cada vez mais pensa na doutrina espírita enquanto religião, no que ela significa, o que significa religiosidade para o espírita. Mas eu, antes de começar, eu ia falar para vocês, né, que nós tivemos aqui o Abel apresentando, fazendo o início, né, fazendo a prece. Com esse vozeirão ele não podia fazer uma palestra? Pois é, ajudem-me a convencê-lo. Ela usou o verbo no tempo certo, podia. Ajudem-me a convencê-lo. Ainda fará, né? Então, religião. O que o dicionário nos diz sobre religião? É do latim religare, religione. Crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada como criadora do universo, e como tal deve ser adorada e obedecida. E aí, através da palestra, nós vamos tentar entender que adoração é essa, que obediência é essa, que o espírita que estuda a codificação feita por Kardec deve a essa religião. Religião deriva do termo latino religare, que significa religação com o divino. E de que forma nós podemos nos religar com o divino? Será que nós podemos nos religar com o divino simplesmente frequentando um centro espírita, vindo assistir às palestras? Será que nós podemos nos religar com o divino assistindo a uma missa? Será que nós podemos nos religar com o divino frequentando um templo evangélico? É só a frequência que faz essa religação entre nós e o divino? Ou será que essa religação significa transformação? Será que essa religação com o divino não significa modificações que nós possamos fazer em nós mesmos para que possamos nos sentir cada vez mais próximos do divino? Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham como característica fundamental um conteúdo metafísico, ou seja,
de além do mundo físico. Então, essa religação com o divino não significa simplesmente acreditar numa força superior e entregar a essa força o comando das nossas vidas. Para nós espíritas, nós temos que entender que essa religação com o divino só será feita através da nossa aproximação com ele. No Livro dos Espíritos, nós estudamos os atributos de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos os ensinamentos de Jesus Cristo de como nos moralizarmos, de como nos transformarmos, de como sermos humildes, de como amar ao próximo. Então, essa religação com o divino, para nós, tem que ser essa aproximação do que os Espíritos vieram nos trazer. Religar-me com Deus significa conduzir-me em direção a Ele. E eu só posso conduzir-me em direção ao Pai se eu conseguir um dia chegar à semelhança dele. É isso que nós procuramos, a semelhança do Pai. Cristo, como nós diversas vezes repetimos aqui, começou como todos nós. Começou um espírito simples, começou um espírito ignorante, que através de diferentes encarnações, que através do ir e vir, se transformou naquele que veio a esse planeta como o espírito mais puro que conhecemos. Mas ele teve que se modificar, ele teve que se moldar, ele teve que se transformar. E quando a gente lê sobre Jesus Cristo, quando a gente lê sobre a vida dele neste planeta, a gente percebe nitidamente que Cristo era justo, ele era bom, mas quando ele tinha que ser enérgico, quando ele tinha que colocar a sua palavra para demonstrar ao povo daquela época, no entendimento das pessoas que viviam na época que ele estava aqui, o que ele queria, ele se fez enérgico, como é a passagem que a gente conhece, onde ele tira os mercadores da casa do Senhor. Ele ali não chegou e falou, por favor, os senhores podem, por favor, retirar-se, porque essa é a casa do Pai. Vocês não estão entendendo? Não. Ele foi enérgico, ele usou da energia que ele tinha num corpo, um espírito em um corpo encarnado, para demonstrar àquelas pessoas o que eles estavam transformando a casa do Senhor. E que muitas pessoas até hoje transformam a casa do Senhor em outro tipo de comércio. Será isso religar-se com Deus? Negociar a sua chegada ao céu é religar-se com o divino? Não. Nós que estudamos a doutrina espírita, vamos repetir diversas vezes, quantas vezes necessário, só através das nossas modificações, só através da passagem pelo meu corpo e das modificações que eu fizer em meu espírito, adquirindo qualidades, adquirindo virtudes e jogando vícios para fora, eu vou conseguir me transformar e ir promovendo encarnação após encarnação essa religação com o divino. Religião, postura ou prática? Será a religião, em seu aspecto mais amplo, que é o de religar a criatura ao Criador, uma postura interior ou uma prática externa? Eu preciso sair gritando a quatro ventos que eu creio em Deus? Eu preciso andar de um canto para o outro com uma Bíblia, ou com um livro dos Espíritos, ou com Evangelho segundo o Espiritismo, embaixo do meu braço, para dizer que eu estou estudando os preceitos da doutrina espírita ou de qualquer outra religião? Eu preciso estar em praça pública, aos gritos, para que as pessoas entendam quem é Deus? Eu preciso me ajoelhar para orar? Eu preciso ser batizada para chegar aos céus? Que Deus é esse que coloca normas, que estabelece condições
para chegarmos a um lugar melhor. Nós já entendemos que a doutrina espírita veio nos trazer, que os espíritos vieram nos explicar que religião é postura interior. Mais do que nunca, nós temos que lembrar de Jesus como um exemplificador. Ele veio exemplificar tudo aquilo que ele ensinava. Ele pregava e exemplificava. Muitas pessoas questionam, mas se Jesus era tão poderoso, se Jesus era o Filho do Pai, se Jesus é ser Espírito tão especial, por que ele se deixou morrer na cruz? Porque aquilo fazia parte da encarnação dele neste planeta. Era necessário. Ele que já era tão puro, ele que já era tão especial e que veio nos ensinar tantas coisas, ele veio mostrar que ele ainda tinha necessidade da dor. Porque realmente um espírito nesse nível, se quisesse fugir, vamos dizer assim, do sofrimento, ele conseguiria. Mas ele não veio morrer por nós na cruz. Ele não veio derramar o seu sangue para que nós nos salvássemos. Ele veio exemplificar qual era o trajeto, qual era o caminho que nós deveríamos seguir para encontrarmos a salvação, entre aspas. A salvação dos nossos espíritos mais lá na frente, através de sucessivas reencarnações. A religião, como agente de transformação moral, tem sua real manifestação na postura, na conduta do indivíduo ou meramente na prática de cerimônias e preceitos rituais e simbólicos. Foi o que eu acabei de exemplificar. Quando eu estou entre amigos, eu costumo brincar que algumas pessoas, consideram que Deus seja surdo, porque gritam, qualquer prece é muito alta, tudo tem que ser aos berros. Eu falo, gente, essas pessoas consideram que Deus é surdo. E em outras, existe um determinado ritual que você repete várias vezes a mesma frase. Aí eu costumo brincar que essa já acha que Deus tem demência de Alzheimer. Ele está desmemoriado e você repete até ele entender. Então são práticas desnecessárias. Nós podemos orar, nós podemos nos religar com o divino através dos nossos pensamentos. E não existe nenhum local especial para isso. Muitas vezes é lá no banheiro, tomando um banho, que eu costumo dizer que o banheiro é o local onde a gente tem a total privacidade, né? Na sala alguém pode invadir no quarto, no outro quarto. Agora, o banheiro é um local de total privacidade. Como diz uma amiga minha, essas pessoas que são muito orgulhosas, muito vaidosas, né? Ela falou que às vezes ela olha para as pessoas e tem vontade assim de falar alguma coisa, ou tem vontade de mostrar a essa pessoa, você é igual a todo mundo, tá? Você não é nem melhor nem pior do que ninguém. Mas ela falou que ela tem uma tática para ela neutralizar a influência que essas pessoas fazem no coração, nos sentimentos dela. Ela imagina essa pessoa no banheiro evacuando. Que ela falou, é igual a todo mundo. Todos nós somos iguais. E o banheiro é um local privativo. Qual o problema de se orar tomando um banho? Se a prece vier do coração, se for um sentimento sincero, se houver a comunicação com o divino, é muito melhor do que eu estar aqui nesse centro, sentada nessa cadeira e pensando no mal que eu vou fazer a outrem. É muito melhor do que eu estar ajoelhada em frente a um crucifixo e pensar no mal que eu vou fazer ao outrem. É muito melhor do que eu sair de determinados templos, após ter pregado as palavras de Jesus, e praticar tudo ao contrário. Eu digo que o meu irmão é irmão diante de Deus, é filho do mesmo pai, mas trato ele de forma diferente. Trato o meu subalterno como subalterno.
retira o dinheiro indevidamente de determinadas pessoas, falando em nome de Deus. Quantas guerras foram feitas assim? Quantas pessoas se mataram em nome de Deus? E quantas pessoas até hoje guerreiam? Quantas pessoas até hoje duelam através da língua, com palavras? Então temos que pensar muito bem o que é religião. O que significa religar-se com Jesus, religar-se com o Pai, religar-se com o bem. Se eu pratico o bem, eu vou ter sintonia com o bem. Se eu penso no bem, eu vou ter sintonia com o bem. E isso vai independer de que templo eu frequente. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, afirma que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ou seja, o livro dos médiuns, tá? o céu e inferno, eles vieram nos trazer informações de que o espírito, existe uma comunicação entre encarnado e desencarnado, existe comunicação entre encarnado e encarnado, que é passível de estudos científicos. E aí a telepatia, telecomunicações, e aí os cientistas exemplificam cada um de uma forma, mas nós entendemos como essa comunicação se faz. E o Livro dos Espíritos veio mostrar o que significa toda essa comunicação que existe entre a gente, que tem que transformar, que tem que moralizar. Ou nós já sabemos que vamos perder toda essa oportunidade que nos foi dada. Hoje eu atendi a um rapaz, agora, numa das últimas consultas que eu tive no Hospital Day, eu saí do consultório, fui para lá, e que ele já chegou ao consultório, 30 anos, e a única coisa que ele queria era uma receita de Rivotril. Ele pagou uma consulta particular, única e simplesmente para querer uma receita para Rivotril. Aí eu falei, mas espera aí só um instantinho, tá? Você está me pagando, você tem o seu tempo, vamos conversar, vamos estudar, o que é isso? Por que você usa? E ele começou a contar a história dele, ele é evangélico no sentido de seguir uma igreja evangélica, não no sentido que a gente usa aqui, evangélico é todo aquele que segue o Evangelho de Jesus. E ele teve algumas decepções durante a vida, tá? Normalmente, as 3 decepções que ele conta, sempre em relação a decepções amorosas, se casou muito cedo, se separou, depois ficou noivo, se separou novamente, não quer voltar à igreja, porque a moça que ele estava noivo, que é mais recente a separação, frequenta o templo que ele frequentava. E ele falou que ele não se lembra de ter nele, vou usar as palavras dele, ele nunca sentiu nele o hormônio da felicidade. Eu falei, mas o hormônio da felicidade, tá, não existe. O que existe é paz interior. E para ter paz interior, você tem que se conhecer. É o autoconhecimento que a doutrina sempre repete para a gente. Você tem que se conhecer para se modificar. Se eu não me conheço, se eu não sei os meus defeitos, se eu não sei as minhas qualidades, eu não vou me modificar. Ou se eu acho que eu só tenho qualidade, eu não vou me modificar. Se eu sou a boazinha, eu não tenho nada para me transformar. Se eu acho que eu já estou aqui há tantos anos e já conquistei, já modifiquei aquilo lá no início e vou continuar agora numa boa, na próxima, eu estou enganada. Cada dia nos é dado para nos modificarmos. Cada minuto de vida é precioso para nos modificarmos. Eu sempre converso com vocês, eu costumo dar muitos exemplos pessoais, exemplos de família, porque a partir do momento que a gente estuda a doutrina espírita, a gente passa a ter uma ótica sempre voltada para a doutrina. E eu sempre comento, eu já comentei há algum tempo atrás,
sobre um tio, por afinidade que eu tinha, era um tio casado com uma tia de sangue, né? Que na realidade talvez tivesse mais ligação comigo do que a própria tia. Mas ele era assim muito avarento, muito pão duro mesmo, não abria mão para nada. E ele foi, durante a vida dele, adquirindo bens, adquirindo bens, adquirindo bens, adquirindo bens, adquirindo bens. E a mulher dele, que era a minha tia, era o oposto dele. Ela era o coração em pessoa. Ela era aquela pessoa que você podia não conhecer, ela chegar e falar, por favor, me ajuda, eu estou precisando. Ela ia correndo atrás. E ela foi se sacrificando por esse marido no decorrer de toda a vida dela. Aí ele comprava uma fazenda, ela pagava as prestações. Ele comprava não sei o quê, ela pagava as prestações. Isso foi a vida dela, ela desencarnou bem antes que ele continuou, e sempre comprando, e sempre tendo, e sempre tendo. E se vocês vissem esse homem na rua, vocês iriam dizer assim, nossa, ele é uma pessoa muito necessitada. Porque sempre depois que ela desencarnou, com umas roupas poídas, sapatos velhos, porque o prazer dele era ter. Era saber, eu sou o dono de uma fazenda aqui, de terras ali, apartamento aqui. O prazer dele era esse. E no final da vida dele, quando ele começou a passar mal, quem cuidava dele sempre era uma funcionária, uma secretária, que foi quem ficou com ele após o desencarne da minha tia, que cuidava dele com muito amor, com muito coração, com muita afetividade. Ele passou mal, ela levou imediatamente ele para o Hospital Unimed. Ele não tinha plano Unimed. E aí foi aquele rebuliço, CTI, aquela confusão toda. Eu fui para lá visitá-lo, ele lá. Um belo dia eu saio para visitar, saio do Hospital Raul Sertã, vou visitá-lo. E aí eu tenho a notícia de que ele saiu da Unimed, do CTI. Fiquei toda animada, toda feliz. Cheguei lá, ele muito grave, eu corri para dentro do CTI e perguntei a uma colega, você deu alta para ele no CTI naquelas condições? Ela falou, não, eu não dei alta. A família veio informar que não tinha condições para pagar o tratamento dele. Só que a família dele, ainda que tivesse ou não, o problema é deles, seria herdeira dele. Ainda que eles não tivessem o dinheiro naquele momento, eles teriam depois. Tudo bem, aí eu fui lá, procurei amenizar a situação, conversei com ele, falei, tio, de noite eu volto aqui, ou se eu não puder eu volto amanhã. E no dia seguinte, quando eu cheguei para visitá-lo, haviam transferido ele para o Hospital Municipal Raul Sertã. E eu cheguei desesperada na clínica médica e encontrei um homem em franca insuficiência respiratória, sofrendo muito coisas físicas. Mas quando eu cheguei, que eu olhei para ele tinha os olhos muito azuis, eu falava que ele tinha umas continhas. O olhar que ele me deu, as lágrimas que escorreram no rosto dele, me disse que essa modificação, essa coisa, leva para cá, mostrou a ele, tá, muito do que ele havia errado. Tá? Muito do que ele errou durante o decorrer de uma vida inteira se processou ali naquele momento. Ele não conseguia falar oralmente, mas os olhos dele me contavam. E ele desencarnou naquela noite. Então, cada segundo é importante para promover transformação. Ainda segundo Kardec, na mesma obra, que é a obra O que é o Espiritismo, encontramos o Espiritismo, sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares, não tem sacerdotes e nem templos. Para que eu seja espírita, basta que eu estude as obras da codificação. Para que eu seja espírita, basta que eu entenda as obras da codificação e que eu me transforme e que eu me modifique. E um dos preceitos da doutrina, um dos preceitos da moralização que nós aprendemos e que devemos levar no nosso dia a dia, é que nós aqui, por exemplo, não temos chefe. Não é o fato de eu estar aqui fazendo uma oratória, fazendo uma preleção, que me torna melhor do que qualquer um de vocês. Talvez eu erre muito mais do que todos vocês. Você estudar, você entender, não significa que você pratique.
Então não devemos julgar a doutrina pelos oradores, não devemos julgar a doutrina por quem frequenta, devemos julgar a doutrina pela essência que ela tem aqui. Até porque nós já aprendemos que não devemos atirar uma pedra no telhado do vizinho se temos telhado de vidro. Não devemos julgar ninguém. Não cabe a nós. Quando desencarnarmos, nossa consciência vai ser responsável pelo nosso próprio julgamento. Então, ironias, deboches que algumas pessoas se utilizam, né, para menosprezar outras pessoas, às vezes simples sorrisos, tá, que tem um significado tão profundo, tá? Devemos nos conter, devemos segurar o nosso eu interior, esse homem velho que existe dentro de nós, porque não sabemos o que cada um de nós passamos em nosso dia a dia. Não sabemos cada um a luta que travamos para nos transformarmos. Como eu vou julgar o meu irmão se eu não convivo com ele? Se eu não sei o que se passa no lar dele, no trabalho dele? Nenhum de nós tem esse direito. E não será Deus que vai nos julgar. Nós mesmos vamos avaliar a nossa passagem na Terra e o que aproveitamos dela. E o que não aproveitamos, sabemos que vamos levar para outra encarnação. Vamos colher aquilo que plantamos. O bem vamos colher como bagagem, o mal vamos trazer para outra encarnação para transformar aquele mal em bem. Em Obras Póstumas, encontra-se a seguinte afirmação de Kardec. Toda vez que eu coloco alguma coisa do livro Obras Póstumas, eu costumo colocar como uma observação que obras póstumas a gente nem considera como seja da obra codificada. Por quê? Porque foram pedaços de coisas, né? Depois que Kardec desencarnou, as pessoas que se interessavam pelo Espiritismo, que estudavam o Espiritismo, descobriram vários escritos dele e conseguiram juntar aquilo num livro chamado Obras Póstumas. Então, nem tudo que está ali, a gente pode ter certeza se veio de Kardec, se veio de uma informação dos espíritos que os médiuns tinham comunicação para fazer essa codificação. Mas aí, qual a vantagem de estudar as 5 obras básicas? Quando você lê, você sabe o que você pode aproveitar e o que você não pode aproveitar. Aquilo que você não pode aproveitar, deixa de lado. E essa parte aqui é uma parte que a gente pode aproveitar tranquilamente, que nos diz o seguinte: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama para os seus adeptos do mesmo modo que para toda a gente. Quando nós falamos em liberdade de consciência, estamos falando no livre-arbítrio, nas nossas escolhas, nas nossas etapas encarnatórias. Quando falamos em liberdade de consciência, estamos falando em escolher o caminho a seguir, bem ou mal. Mas sempre baseado na fé raciocinada. O entendimento nós temos. Se eu sigo aquilo que eu aprendi, eu vou responder por isso. E é essa liberdade de consciência que a gente deseja para todos os nossos irmãos, independente de credo, independente de raça. Tomara o dia que todas as pessoas entendam, tá, que cada um vai ser responsável pelo seu futuro. Um dia desse, assisti numa dessas televisões que passam, TV a cabo, que passa rituais de outras igrejas. Eu estava num dia muito, assim, sentimental, por problemas pessoais, e eu me deparei com um padre rezando uma missa e comecei a ouvir. Aí eu não sei não sei se era sermão, não sei exatamente o que era. Mas as palavras que aquele padre falava, era uma multidão de gente, eu estava na casa da minha tia, eu falei assim, mas espera aí, esse cara acredita na reencarnação, é impossível. Porque e era um padre de certa idade. O que ele falava cabia perfeitamente
em tudo aquilo que a gente fala. A impressão que eu tinha era de alguém que conhecia a doutrina espírita, que entendia a doutrina espírita, que entendia o mecanismo da reencarnação, mas não podia falar a palavra. Mas tudo que ele falava se encaixava de forma perfeita nas obras básicas. Então é isso que nós temos que pensar. Toda vez que formos ler alguma coisa, vamos avaliar. Está de acordo com os ensinamentos dos espíritos? Não está de acordo com os ensinamentos dos espíritos. Ainda nessa parte, o espiritismo respeita todas as convicções sinceras e faz questão de reciprocidade. Se nós não atacamos ninguém, se nós não discutimos com ninguém, se nós respeitamos o credo dos outros, se nós entendemos que cada um tem a sua forma de entendimento de Deus, se nós elaboramos pensamentos dizendo que se você crê em Deus, se você segue seus ensinamentos, se você se modifica, não importa qual religião você é, pode ser até ateu, nós queremos também ser respeitados, não sermos atacados pelo simples fato de sermos espíritas. Qual o problema de acreditarmos na reencarnação? Em que isso tanto pode incomodar outra pessoa? Qual o problema de acreditarmos na comunicabilidade com os espíritos se procurarmos fazer só o bem para o próximo? Por que esse antagonismo? Por que certas até provocações? Será que incomodamos? Será que estamos fazendo as pessoas pensarem? Porque em muitos lugares não é permitido pensar. Se eu recebo um ensinamento, devo acreditar naquilo como verdade. E é aí que nós vamos contra. Se eu recebo um ensinamento, eu vou pensar, eu vou filtrar e vou verificar se aquilo é plausível. O espiritismo, da liberdade de consciência, que nós falamos que o espiritismo proclama, decorre o livre direito de livre exame em matéria de fé. O espiritismo combate a fé cega, que é essa fé que me dizem, não mata senão você vai para o inferno. Mas por quê? O que está acontecendo? Você tem que ser submetido a determinado culto para que você chegue ao céu. Por quê? Por que é assim? A fé cega impõe ao homem que abdique de sua própria razão. O espiritismo considera sem raiz toda e qualquer fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas. Não é inabalável, senão a fé, que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele vem nos elucidar, ele vem nos explicar. A nossa religião é entender, é tentar entender por que estamos aqui, qual o nosso papel nesse planeta, o que estamos fazendo, qual o nosso futuro, qual foi o nosso passado. Não adianta ninguém chegar para mim e buzinar algumas coisas em meu ouvido e tentar fazer com que eu concorde com aquilo, se aquilo for totalmente uma coisa irracional. Nós temos que questionar. Se algum de nós chegar aqui e falar alguma coisa que vocês considerem uma tremenda besteira, vocês têm que questionar. Ou através do esclarecendo dúvidas, ou chegando para o próprio orador e falando, não entendi aquilo que você falou. E nenhum de nós vai se sentir melindrado com isso. Porque todos nós somos passíveis de erros. Todos nós somos humanos, tanto quanto vocês. Todos nós, ou a grande maioria de nós, ao chegar aqui para fazer a palestra, está com as pernas tremendo, um medo danado. Então, quer dizer, nada aqui que nós estamos falando abdica do fator de poder ser questionado. Mas para que se questione é necessário que se estude, porque aí ocorre o debate de ideias. Não é briga, não. Debate de ideias. Para que possamos todos nós evoluirmos no estudo da doutrina.
A religião verdadeira é aquela que enternece os corações. Fala às almas, orienta-as, infunde coragem e jamais atemoriza. Se me diz, querido, conversando com uma criança, querido, não rouba isso, não pega isso do seu amiguinho, porque isso não é seu. Se você pegar, você vai para o inferno. Eu não vou pegar mesmo, eu não quero ir para o inferno. Agora, se me explicam que aquilo ali é um ato que não concebe a moral, que aquilo ali não é meu, que não fui eu que comprei, que meus pais não têm condição de... Eu vou entender o porquê eu não posso pegar o grampeador do meu coleguinha. É diferente. Promove evolução, promove pensamento, promove consciência. Deve dar liberdade de fé e de raciocínio, pois aonde aí há liberdade, aí reina o Espírito do Senhor. É na liberdade de raciocínio, é na livre consciência, é na fé raciocinada, é no livre-arbítrio que nós vamos nos religar ao Senhor. É que nós vamos nos religar com o divino, não há outra forma. Jesus nos disse, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a verdade não pode ser impingida. Ela tem que ser elucidada, ela tem que ser explicada. Eu frequentei durante toda a minha adolescência, até ir para o curso pré-vestibular, um colégio de freiras aqui em Friburgo. Eu fui criada na Igreja Católica, até que o meu pai veio para esse centro e aí começaram algumas modificações em mim, porque desde o início eu questionava as informações que eu recebia na aula de religião. Como o Zé Manuel fala aqui, que ele veio também de outras religiões, e quando ele abriu o Livro dos Espíritos, parecia que ele já conhecia aquilo. De certa forma, a mesma coisa acontecia comigo, mas num caminho diferente. A irmã que me dava aula de religião falava sobre a virgindade de Jesus, sobre a, como é que se fala? Ressurreição. E eu não conseguia entender como é que Cristo tinha juntado aquele corpo morto, como é que ele tinha... Tá? Porque como é que Maria tinha parido como? Tá? Como é que tinha sido cesariana, parto normal? Como é que Jesus... Então, esses questionamentos eu já fazia. Eu fui expulsa de sala, eu fui parar em sala de diretora, que na época era a irmã Inês, que me questionava o que você está falando. Até que eu vi que ali eu não ia receber resposta. E o colégio, no decorrer do tempo que eu fiquei lá, foi tendo uma certa abertura, porque a gente tinha que frequentar a procissão, carregando vela. E o colégio foi tendo uma certa abertura, e no finalzinho, quando eu já estava terminando o 2º grau, foi nos dada a opção de só frequentar, era obrigatório a procissão para quem fosse católico. Quem não fosse católico não precisaria ir. E aí a freira foi de sala em sala perguntando, né, existe alguém aqui que não seja católico? E quando entraram na minha sala, existe alguém aqui que não seja católico? Eu, tum. Aí me perguntaram, qual a sua religião? Eu, espírita. Não sabia nem o que era espiritismo, mas eu sabia que eu não podia ser católica. Tá? Aí eu falei, isso não é a minha religião. E eu fui dispensada da procissão, tá? Só que muito tempo depois, através do meu pai, que eu fui, na realidade, entender o que era a doutrina espírita. Eu só sabia que, para frequentar a procissão, eu não podia ser espírita. Então eu falo, é essa daí que eu sou, né? Então, essa liberdade que a gente tem, um dia vai chegar, tem que chegar a todas as religiões. Porque a evolução se faz como? É a evolução moral, né? E a evolução científica. Cada vez mais as pessoas vão passar a pensar, a raciocinar, a estudar. Vai chegar um momento, o planeta está se desenvolvendo, que quem encarnar aqui vai cada vez mais estar questionando, estar se perguntando. Está falando, gente, o que é isso? Estão me dando informação errada. O que está acontecendo em Friburgo, por exemplo, em relação à política, eu ouço muitas pessoas falando assim, vai continuar tudo a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Eu falo, a gente não pode pensar assim. Por quê? Pelo menos teve uma pessoa, um promotor público federal, uma pessoa só,
desencadeou uma série de mudanças baseada em moralização. Eu não vou falar o nome dele aqui porque fica, né, não sei nem se ele permitiria, mas um promotor, umzinho só, ele desencadeou uma série de mudanças na cidade que pode ser o pontapé inicial para outras. Mas a sociedade tem que se mobilizar. Não adianta só a gente falar assim, fulano roubou, ciclano, e a gente não fazer nada. Eu fico impressionada com essas manifestações que são feitas na cidade, né, sobre o poder público não fez nada. Aí você olha lá, 100 gatos pingados. Realmente o poder público não fez nada, mas a gente olha a manifestação, tem 100 pessoas. Então eu acho que esse promotor, ele apontou o erro. Eu o conheço por outros processos, nada criminal não, tá? Mas eu o conheço, não vou falar o nome por motivos óbvios, mas quando me falaram que havia sido ele que tinha mandado, tinha conseguido uma ordem judicial para invadir a prefeitura, entrar na prefeitura diante da lei e pegar aquele monte de processo, para aqueles processos serem estudados, e que me disseram, isso não vai dar em nada, eu falei, vai. Ele não faria se não tivesse certeza. Ele não tomaria uma atitude assim tão leviana. Quando eu soube que era ele que estava por trás daquilo, eu falei, ele não faria isso. Ele só fez porque ele tinha certeza do que estava acontecendo ali. Não era uma questão de vingança, não era uma questão pessoal, não. É uma questão de justiça. Então, se cada um fizer a sua parte, as coisas caminham. Mas para isso é preciso que cada um saiba qual a parte que tem que fazer. Cobrar é sempre fácil, né? Cobrar, você não fez isso para mim. Mas falar, eu não fiz isso para você, a gente nunca pensa. A gente está sempre cobrando, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Mas eu não penso em me modificar um pouquinho, me moldar um pouquinho, para ver se eu consigo sensibilizar o meu chefe e transformá-lo também. Então, é um mecanismo, né? É uma corrente. E a gente tem que começar, como espírita, a fazer parte de uma corrente de bem através da exemplificação, através da modificação das coisas que a gente aprende aqui. Em A Gênese, Allan Kardec afirma que vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares, que nomeamos forças diretrizes da natureza. A harmonia do mundo inteiro é garantida por essa lei suprema. Exemplo, tragédia de Nova Friburgo. A Terra está se mexendo, gente, a Terra está se acomodando, o planeta está se modificando. Nós que éramos um bloco de terra, de repente aquele bloco se abriu e somos um planeta de água. E a Terra continua se modificando. E quanto mais o homem tentar mexer com a natureza, não entender que é tudo uma comunicação ali, que todos nós temos que viver em harmonia, encarnados, desencarnados e natureza, tragédias vão continuar acontecendo. Porque o homem não consegue entender que é ele que não está acompanhando a modificação da Terra. Pelo contrário, ele se acha senhor da Terra. Nós, espíritas, já sabemos que estamos aqui de passagem. Nossa casa não é aqui. Mas também não estamos aqui a passeio. Ninguém está aqui para se divertir, para curtir, estamos aqui para aprender. Considerando religião espírita como religação com Deus através das leis da natureza, vamos fazer as seguintes proposições. Religião espírita é da efetiva busca da ligação com Deus pelo amor e pelo respeito às leis universais. Religião espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja, não é seita. A religião espírita é a da obra de Deus, onde o ser, o espírito, se reconhece como criatura divina em igualdade com toda a criação universal.
A religião espírita é a busca individual do aperfeiçoamento e da evolução pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. A religião espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. A religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. A religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pelo aperfeiçoamento diário e pessoal. A religião espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade e do amai-vos e instruí-vos. A religião espírita é aquela do equilíbrio entre ciência, filosofia e ética moral, estabilizando o tripé ciência, filosofia, religião, que nos permite conhecer, inferir e amar. É aquela onde trilhamos a nossa própria estrada, construindo-a e pavimentando-a com nossos erros e nossos acertos. É aquela que permite reconhecer que somos deuses, que nos convida a utilizar esse poder divino para a nossa evolução, para mudar a nós mesmos, para mudar o mundo, para construir o bem. A religião espírita é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar onde estivermos, seja qual for a atividade que exerçamos. É aquela que nos lembra que fomos criados para sermos felizes e nos permite estudar, compreender e vivenciar os caminhos para tal, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isso por nós. Tem um vídeo que eu sempre tenho procurado colocar, algum vídeo no final da palestra, que é sobre Deus. E o que é sobre uma mensagem espírita, e o que esse vídeo fala é o Deus que nós acreditamos. Então a gente tem que procurar passar para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que convivem com a gente, esse Deus bom, esse Deus justo, esse Deus misericordioso, esse Deus que ama a todos nós de forma absolutamente igual. Não adianta eu querer achar que ele me ama mais do que ele ama o NEM, que foi preso essa semana, porque não é verdade. Ele ama igualzinho. Só que alguns de nós estão aproveitando melhor as oportunidades do que o NEM. Mas ele vai ter outras e outras e outras chances. Um dia o NEM também vai ser um espírito puro, como todos nós. Amor a Deus. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo, um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos, que presidia os combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus.
O pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus grande, que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima, depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto, em definitivo, sem chance de perder. Boa noite a todos. Possamos ficar em paz durante toda a semana. Há muito tempo atrás, eu nem me lembro mais se foi a Valzali que falou isso, e eu nunca me esqueci. Era mais ou menos assim: nós somos escandalosamente carregados no colo todos os dias e não percebemos. E na maior parte das vezes a gente acha que está sozinho, que não vai conseguir. Ninguém está sozinho. E Papai do Céu carrega a gente no colo escandalosamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber, né?